Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo. Então vem comigo. Meu nome é Gerson Medeiros e você está no Jeff Podcast. Turma, o podcast de hoje vem falar sobre os 4 pilares da vida saudável. Eu tive o maior respeito de trazer pessoas que pudessem falar, não só na parte da teoria, mas também na parte prática sobre esse assunto. Eu quero abrir para vocês aqui os meus convidados, né? Primeiro, agradeço o tempo de vocês, que eu sei que é muito corrido e a gente sempre precisa ali alocar, ainda para ter 3 agendas foi super difícil. E, lógico, primeiro as damas, então eu quero apresentar a Nádia Brandão, que ela é modelo fitness, atleta wellness. Depois ele vai explicar aqui de novo. E ela também tem já é patrocinada pelo KN Nutrition. Primeiro, exatamente. Muito obrigado, Nádia, por estar aqui. Imagina, eu que agradeço. O outro é um rapaz pequenininho que vive aqui. Já queria arranjar confusão aqui antes de começar, a gente teve que segurar ele aqui, mas tudo bem. Thales Schincariol, que eu sempre brinco com ele, eu falo assim, cara, não dá pro cara ser médico de vida saudável. E isso queimou um pouquinho, não queimou, não? Rapaz, não ajudou muito, não, olha. Mas a gente sempre fala assim, olha, se não der certo na medicina, eu vou vender cerveja, que pelo menos já tá no nome, entendeu? Já tá ali na essência. Já tá ali em casa. Thales Schincariol, que é médico, e trabalha focando sempre em vida saudável e emagrecimento. Perfeito. Thales, muito obrigado por ter vindo depois de vários cafés, várias conversas. Boa. E a gente conseguiu chegar, né? Graças a Deus, né, cara? Pô, depois de a gente casar tudo e muito tomar um cafezinho ali embaixo, que por acaso é muito bom, né? É muito bom. Existe um microcosmo, Nádia, que é ali no Cristal, né, onde a gente atende, que é exatamente ali, a gente sempre está com os amigos, então sempre você estiver sozinha, se você quiser conversar com alguém, bate lá que você vai encontrar alguém conhecido, vai ter um bom papo, não é isso? Até vale a pena chegar um pouco mais cedo, só para você vai aparecer alguém aqui para a gente fazer uma resenha bacana. Sempre. Nádia, sobre hidratação, então eu queria que você falasse inicialmente, antes da gente falar, explicar um pouquinho sobre o que é ser atleta wellness, porque aí a gente vai entrar, eu acho que mais a fundo sobre hidratação. É tudo um conjunto, né? Uhum. Alimentação, a rotina de treino, sono, que é primordial, que justamente antes da gente entrar, nós estávamos conversando sobre isso. E o meu sono estava muito ruim. Uhum. Aí eu vou com o meu doctor, né? Quero voltar a ficar 100%. A ideia toda, né, dentro do mundo do fisiculturismo, a gente tem que dividir em várias categorias. São 3 grandes para as mulheres, né? Que é o modelo fisiculturista, realmente ela tem aquele corpo suprafisiológico, grande, né? Aí você tem o modelo wellness, que é o máximo que uma pessoa consegue chegar dentro de uma naturalidade. E aí o difícil do wellness é o equilíbrio dele. Porque isso que ela falou, então ele tem que ter um bom hábito, ele tem que ter uma preparação diferente dos outros, então ele tem que estar muito focado ali na musculação, mas nunca tirar a hidratação, porque sem hidratação eu acabo secando ela perde a categoria. Entendi. Entendeu? Então aí vou te falar que o modelo wellness é o mais difícil. Quando você começou a falar sobre o modelo wellness, eu comecei a tentar entender. E aí, se você perde a mão, você vai para outras categorias, não é isso? Sim. Isso. É isso que é o negócio. É o mais difícil. E por último, a gente tem o modelo de biquíni, né? Que é aquele modelo slim. Então é aquela mulher bem sequinha, até mais voltada, muito parecido com o triatleta, mais seco, mais nem definido. É aquele corpo bem fino mesmo. Então, para você manter a Nádia, que é uma modelo wellness dentro dessa categoria, envolve muito mais dela. Porque aí ela tem que ter uma rotina muito cansativa. Então, aí vem toda uma preparação, e não é uma preparação curta, é uma preparação de longa duração, porque senão ela perde de categoria. Nádia, você é daquela que anda com um balde d'água? Não? Inclusive eu esqueci dentro do carro, mas eu tenho 2 garrafão, que é o garrafão de água, mas o meu é de 2 litros.
Então, eu não tinha esse hábito. Não tinha. Eu procurei me policiar nisso. Por quê? Nádia, tá bebendo água, doutor? Tu não tá bebendo água. Ele sabe que eu não tô bebendo água. Porque é aquele negócio, quando a gente vai fazer uma análise de um atleta, a gente já sabe o que a gente espera. Num vacilo que ela possa dar de uma água, eu acabo desidratando ela, a pele muda a consistência, ela cai de categoria. Entendi. Até isso tem. Quanto mais ou menos de água você bebe por dia? Você tem noção? 4 litros, 5. Isso no normal, né? O normal. Mas é engraçado você falar sobre isso, porque assim, toda vez que a gente vai falar dentro desse podcast muito sobre isso, né? Quando você está no preparo para você competir, você está numa vibe diferente, você vai ter suplementação, você vai estar mais proteína, precisando mais ainda hidratar. E eu vejo muito assim, eu viajei e acaba que você vai beber mais bebida alcoólica, você vai estar liberto por isso. Só que essa bebida de água de 4 litros, vamos dizer, hoje em dia eu bebo em média também 4 litros de água por dia. Você vê que aquelas pessoas que querem ir pro diurético, né? Ao invés de ir pro diurético, se elas entenderem que o corpo está tentando poupar, e aí você vai para uma coisa que é pior, então isso daí seca. Você sente isso aí no seu corpo, quando você começa a beber mais, o seu corpo muda? Com certeza. Em tudo. Pele, cabelo. A gente sente logo. Funcionamento do intestino, principalmente. Exatamente. Vamos lá. Isso serve, no geral, não necessariamente para a Nádia, que é uma atleta, isso serve para o público geral. A gente tem que separar muito. O que eu quero? Eu quero ter uma vida saudável. Eu quero ter um planejamento para a minha vida. É uma coisa bem mais light. Então, envolve, eu acho assim, até saudável você ter um convívio social. Sim. Isso, você pode, então, tomar uma cerveja, tomar um vinho, qual for a bebida da sua escolha, mas dentro de uma tolerância. Não quer dizer que você tem que ajumentar a tua vida todo final de semana. Já dentro de uma preparação atlética, aí a gente tem que fazer várias concessões. Então, a pessoa ela tem que se programar. Vão ser 3, 6 meses ou até um ano, dependendo do atleta. Ele vai ter que abdicar dessas coisas em prol aquilo que ele quer. Então, quando a gente começou a fazer a programação da Nádia, ela estava numa situação que estava quase casando, estava noiva, eu falei assim, não dá. Outra, né? Vamos primeiro focar no teu casamento, vamos curtir a tua vida, vamos montar a tua família, depois você volta, porque não dá, porque estresse de fazer uma festa de casamento, aí vai na festa, não vou poder fazer nada aqui porque eu tenho uma competição, não vai rolar, ou seja, vai rolar um conflito e o pior, vai criar uma situação dentro dela que ela sempre vai lembrar, poxa, no meu casamento eu podia ter feito isso, não fiz porque eu fui fazer aquela coisa. Se ganha, ótimo, valeu, consegui. E se não ganha? Fica aquele trauma na cabeça da pessoa. Assim como o casamento é um projeto, a competição também. Então tem que se voltar especificamente para ela, né? E não desfocar para poder dar certo. Nádia, mas eu queria te perguntar uma coisa. Qual foi a idade que você decidiu? Porque eu imagino que teve um momento, de repente, lá atrás, e aí a gente não precisa falar sobre idade, né? Mas a gente sabe que a gente vem na infância e adolescência, às vezes num ritmo que é o ritmo da nossa família, você não tem muito como mandar, porque quem faz a comida em casa não é você. Em que momento foi que você realmente virou a chave e decidiu vir para esse mundo wellness? Há 16 anos atrás. 16 anos. Assim, existem situações que as pessoas procuram se cuidar ou entrar até mesmo na academia por vários motivos. O meu foi um motivo. Outras é porque é saúde. O meu foi estética e uma decepção. Decepção no casamento, no relacionamento. Então, eu decidi me cuidar da minha estética, ficar bem para mim. E depois de um ano, que eu realmente entrei para ter resultado, porque eu fui focada em querer mudar. Eu estava bem acima do peso, bem gordinha, bem cheinha, e eu queria mudar aquela situação. E depois de um ano, que eu comecei a ver resultado,
comecei a gostar. Então, isso se tornou um vício. Uhum. Não consegui mais parar. Eu queria mais, mais e mais. Lógico que a gente entra nos carniceiros, né? A gente faz merda. Tudo pela estética, né? Mas a gente vai aprendendo. E eu entrei nesse mundo para querer competir. Na verdade, eu nunca competi. Na categoria wellness mesmo. Já fiz uma competição no Rio de Janeiro, mas foi mais de beleza. Entendi. Corpo, quase parecido com a categoria wellness. Tentei 3 vezes, há 7 anos, 8 anos atrás, tentei competir. Não consegui. Sempre dava errado. É chato. Cara. Batia na trave, né? Aí agora eu disse, não é possível. Eu treino há 16 anos. Eu amo essa vida. Eu não vou levar um troféu para minha vida, para mostrar para meus netos. Não, impossível. Aí eu fui com o doutor Thales, doutor, quero competir. Agora que vai para a competição, né? Ô, Thales, mas quando a pessoa vem e entra no seu consultório, que já está decidido, como a Nádia decidiu, e ela já te procurou, porque assim, tô aqui, tô bem, já mudei os hábitos. Cara, isso aí eu imagino que para você é um sorrisão, né, meu amigo? Porque a pessoa já chegou focada e diz assim, eu quero um resultado, e aí vocês já vão de mão dadas. Cara, eu vou te falar que é o seguinte, é bem mais difícil. Quando uma pessoa chega, assim, ainda não com uma determinação pronta, mas ela tem um ideal dela, a gente consegue moldar. Olha, vamos tentar isso aqui, vamos tentar isso aqui. A margem de trabalho ela é muito maior. Então, eu quero perder peso. Beleza, vamos fazer você perder peso. Você vai fazer isso, isso, isso. Ela vai perder o peso dela se ela seguir direitinho aquilo lá. Aí ela vai começar, poxa, mas eu quero melhorar meu corpo aqui. Aí a gente, então, agora vamos mudar o tratamento, vamos para cá. Você vai mudando, você vai moldando a pessoa em cima do desejo dela. Quando eu conheci a Nádia, ela veio numa interface dos tratamentos dela. Como que eu vou pegar uma mulher já formada, que tinha já um corpo bem legal, já tinha uma rotina de treinos legais, a margem é muito menor. Mas assim, é interessante, porque por mais que a margem seja menor, as respostas são similares. Só que muitas vezes já vem de alguns hábitos, já vem de algumas coisas que fez e deu certo, fez e deu errado, aí tu vem, então ela tem muito mais resistência a alguns tratamentos que já foram tentados, ou deram certo, ou deram errado. Então fica muito mais difícil da gente conseguir, não falando mal, mas assim, é muito mais difícil você pegar um atleta, porque a margem de tratamento é muito pequena. Eu não trato só, na verdade assim, eu até é engraçado porque eu trato poucos pacientes wellness, a Nádia. Eu tenho mais 2 pacientes, eu trato muito paciente voltado mais para o jiu-jitsu e outros atletas. Tu tem muito pouca margem. Às vezes o paciente, poxa, eu quero diminuir de categoria. Tá, tudo bem, vamos fazer análise corporal. Cara, tu não vai conseguir diminuir de categoria. Tu tem só isso aqui para perder. Não, mas eu não quero disputar nessa categoria porque, cara, eu não posso tirar teu músculo. Tu vai entrar na competição completamente fraco. Não, mas eu preciso. Eu falei assim, bicho, a gente não tem como te ajudar. Então ele já vem com uma determinação, eu quero isso, e eu vou atrás. Assim, não vai. Não consegue dar não o que consegue. Ele quer que, cara, não dá, porque tu tem uma margem de tratamento. Eu não posso tirar muito mais gordura do que o corpo é permitido. Assim, tudo bem, a gente arranca o teu braço, tu vai conseguir o peso que tu quer para entrar na categoria. Conclusão. Muita gente não procura ter um acompanhamento médico. Sim. Aí faz, como eu falo, por conta própria, porque o fulano falou que é assim, tomou isso e não sabe o que está acontecendo com o organismo dele, né? Então, assim, quando eu decidi competir, eu disse, não, vou fazer tudo correto, porque eu não quero só um corpo de competição, eu quero a minha saúde. Olha, vai chegar uma coisa que eu acho interessante do que você falou. Eu tinha 120 quilos e vim perdendo peso. Os primeiros 30 quilos, 20, 25 quilos mais ou menos ali, foi malhando. Só que quando você começa a malhar, existe um mundo lá dentro das academias que é exatamente isso. As pessoas, elas não querem procurar a coisa certa, a alimentação, o sono. Eu lembro, eu brinco muito por ser triatleta, que eu lembro de um cara chegando, eu acho que depois de 10 dias, 15 dias de férias, ganhou peso,
E tava ali atrás para saber cara, qual é o diurético que eu tomo, o que que eu faço. Eu falei assim, cara, sobe naquela esteira, bebe mais água e sobe na esteira. Aí ele falou, eu não gosto de correr. Então assim, poxa, mas assim, não gosto de correr, mas ao invés de pensar na vida saudável, ele prefere abrir mão de se machucar, vamos chamar de machucar, porque você está machucando o seu corpo, Exatamente. e fazer qualquer coisa com que qualquer pessoa, que às vezes pode ser o menino que faz a limpeza. Se o menino da limpeza fala assim, olha só, eu tomei o remédio tal e aí eu perdi mais rápido. Aí o cara vai tomar Sim. o remédio porque o menino da limpeza falou. É igual um adolescente. Algumas pessoas bem novas que não têm necessidade de estar tomando anabolizante. Uhum. Aí vai, mete testosterona para dentro do corpo. Às vezes a testosterona dele já é um nível bom, Já tá bom, né? né? Uhum. Mas não, quer coisa rápido e acaba indo pro errado, o caminho errado. Aí, conclusão, a saúde. Isso é muito comum. A gente sempre tenta procurar um caminho mais fácil e acaba ficando triste porque os recursos ergogênicos, todos eles têm indicações muito, muito precisas e muito, muito bonitas até, e você consegue atingir níveis até fisiológicos dentro de uma normalidade sem você punir. É igual a gente começar a tomar paracetamol porque eu posso ter dor de cabeça. Tem que combinar com o fígado. O fígado uma hora vai pagar o preço. Então, esse uso indiscriminado de produtos, que até a gente brincou, né? Que foge do 0800, que eu não consigo ter um saque para ligar, cara, é um mundo. A gente, hoje, classificado, tem mais de 70 tipos de drogas ergogênicas. E aí, tem algumas, assim, muito sintéticas, você vai fazer os estudos dela, não tem estudo em humano. Há muitos efeitos colaterais, hepatotoxicidade, ou seja, vou prejudicar o fígado, vou prejudicar o rim, e as pessoas estão usando em prol a algo que pode se tornar até um pouco mais fácil. Então eu falo assim, o recurso ergogênico ele tem que ser usado, chegamos ao seu limite fisiológico, você já chegou ao seu limite, teu corpo não vai mais sair daquilo, poxa, agora é um tratamento estético, dá pra gente fazer isso. Não o cara começou a treinar ontem, pô, eu quero ficar bacana igual ali. Aí começa a tomar, achando que vai atingir aquilo. Não, cara, envolve muitas mudanças. Envolve comportamentos, dentro da que faz, envolve hidratação, tipo de alimentação, o sono, qual o tipo de exercício físico e qual o alvo fisiológico que eu quero. Não adianta, vamos tomar porque tu vai atingir tal coisa. Não vai chegar em lugar nenhum. Então, essa construção corporal, infelizmente, ainda qualquer um acha que pode fazer. Eu falo, eu dedico pelo menos aí 15, 20 horas por semana para estudar como prescrever direito de uma pessoa, muitas vezes, não vou citar profissionais, porque qualquer um pode fazer isso, que não estuda um terço, mas porque fez aquilo, porque ouviu alguém de orelhada mesmo, usa a mesma coisa e tem um monte de problema. E receita, né? E receita. Uma vez eu vi e eu achei super interessante para as pessoas que não entendem o mundo da alta performance. Sim. Então, assim, uma vez eu vi uma história do cara falando assim, se você chegar para um atleta que ele quer ser medalhista olímpico, ou que ele quer ganhar uma competição, e falar assim, olha, eu vou te dar uma medicação, só que daqui a 5 anos você vai morrer por causa dela. Tá, beleza? Mas aí você vai ganhar o que você quer. O cara vai parar, pensar 5 segundos e falar assim, eu quero. Entendeu? Então, assim, as pessoas que não entendem por que quem não usa e acha um absurdo, não entendem a cabeça daquela pessoa que quer uma auto performance, só que assim, de forma burra, porque ele pode chegar no que ele quer de forma diferente, não precisa necessariamente estar usando anabolizante ou outras medicações e outros recursos que não são comprovadamente vai dar resultado. É uma brincadeira simples, é você querer colocar um motor de Ferrari num carro 1.0. Ele não está preparado para aquilo. Ele pode ser usado, mas não como estão sendo feitos. Então quer dizer que se eu pegar um carro 1.0 e colocar um motor de Ferrari, eu vou ter uma Ferrari? Não. Vai ter um problema. Então isso existe mesmo. Poxa, o que eu posso fazer para amanhã? Então sempre é muito pontual, a gente acaba perdendo aquela visão de futuro, de longevidade. Poxa, o que eu posso fazer hoje? Mas daqui 10 anos eu vou dar conta do que eu fiz? Ou vou querer ter filho? Pô,
A gente vê, cara, eu vejo vários meninos de 18, 19 anos usando testosterona indiscriminadamente. Cara, ele vai pagar um preço. Até mesmo sem saber como que está funcionando o organismo, como é que está o percentual, né, de vitamina, de hormônios. A pessoa nem sabe como que o corpo está funcionando. Por isso que existe os nossos médicos, né, justamente para a gente fazer exames, para saber o que tem que repor. Viu, Nádia? A gente desce ali no cristal, eu passo, ou tá comendo um brownie, ou um milkshake diferente, e fala assim, bicho, olha, não doutor, vai rolar essa brincadeira aqui. Olha, doutor, hoje eu falo para minha filha, eu falo para minha família e para qualquer pessoa. Hoje eu levo a minha saúde muito a sério. Já fiz muita doidice em relação a esse meio, esse mundo fitness de querer o corpo perfeito, bonito. Então a gente acaba fazendo muita loucura, né? E a gente vai pagar o preço. Vai pagar o preço. E hoje, assim, eu falo para as pessoas, cara, eu recebo muita mensagem, muita pergunta, o que tu toma? Como é que ficou assim? Era uma das perguntas que eu ia te fazer, se os teus seguidores, a galera assim, e aí me conta aí o babado da história de... Me fala o que tu tá tomando pra eu tomar também. Eu bato nela, eu expulso ela do meu consultório. Eu aconselho, não, procura primeiro saber como que tá a tua saúde. Vá no profissional, olha, eu vou no médico tal, eu não faço isso por conta própria, eu falo a verdade, eu já fiz. Sim. Né? Hoje eu tento me cuidar de forma saudável, para não prejudicar, porque eu quero a minha saúde para o futuro, eu não quero agora esse momento, só esse momento, eu quero para frente. É isso mesmo. Deixa eu perguntar uma coisa para ti, voltando, Nádia, até você que estava falando sobre isso. Uma das coisas que você voltou você foi procurar o Thales foi por causa do sono. Explica aí, em que situação, que pé estava, como é que era o teu sono antes e depois que você realmente foi no profissional e entendeu o quanto é que vale a pena você investir num bom sono. Eu posso responder? Pode, doutor. Era assim, existia uma possibilidade de haver um sono em algum lugar. Ela escondeu e não estava achando. Sério, cara? Pensa no ser humano que não dormia. Não, eu não dormia. Mas o porquê? Tudo começou com a pandemia, em 2019. Eu tive Covid, fiquei bem mal. Por eu ser atleta, cuidar muito da minha alimentação, aí eu sempre me perguntava como que eu fiquei mal pegando Covid. Aí eu não conseguia, né? Até perguntei pro doutor Tales, como assim, doutor Tales? E assim, eu me impressionei, porque você falou assim, Nádia, pro que tu queres, não dormir é praticamente inviável. E assim, ela acabou tendo um quadro intestinal por causa do Covid, e ela tinha situações do pai dela, então era uma situação que envolvia várias coisas, se você me permitir até expor um pouco. Sim. Ela tem pais bem idosos, então, ou seja, ela pegou o Covid e ficou com medo de transmitir. Então, esse estresse que ela teve assim, poxa, será que se eu passar para meus pais... Aquela preocupação que todo mundo teve, que todo entendeu? mundo teve, um momento a gente teve lá. Só que, como o corpo dela já estava num quadro inflamatório, por outras coisas, muita restrição alimentar. Ela fazia umas restrições alimentares. Nádia, por que tu só come isso? Ela, mas é porque não, tu não tem que comer só isso, tu tem que comer tudo, tu não tá em competição, tu não tá em nada, tu tem que comer livre, vai comer solto. Então ela acabou fazendo uma seleção bacteriana no intestino dela. Exatamente. Que desencadeou um quadro de ansiedade intenso, umas respostas neurológicas de estresse que ela não dormia. Cara, sério? 1 hora, 2 horas por noite? Nada, eu dormia 4 horas da manhã, acordava 6. E eu acordava extremamente doente. Mas como é que você sentia nessa época, quando você dorme 2 horas ali? Você ainda ia treinar? Eu ia. E como é que era isso? O que eu fazia? Pegava, tomava o café de manhã, café forte, comia, pegava o pré-treino forte, mexia pra dentro. Aí eu tava o quê? Judiando do meu corpo, cada vez mais. Entendeu? E assim, eu treinava, mas eu chegava, eu me machucava muito.
A minha musculatura, ela sentia o estresse e o cansaço. Eu não conseguia, eu estava toda machucada. Olha, eu vou resumir. Você é uma pessoa realmente que ia treinar na força do ódio. Na força do ódio. Na força do ódio, porque você estava só se machucando. Porque eu não posso parar. Cara, querendo ou não, a gente pode citar a gente. Quantas vezes a gente não dormia e ia fazer plantão no outro dia porque era uma obrigação nossa. Sim. Então, teoricamente, ela tem isso como profissão, então ela respondia do mesmo jeito. Né? E a sorte dela, que o personal na época dela era o mesmo que o meu. Ele falou, Thales, é o seguinte, eu tenho uma aluna, eu não sei, nem ele sabia. Falei assim, cara, ela treina forte, ela treina direitinho e eu não tô vendo resultado nela. Falei assim, quem é? Falou, ela tá aqui, a Nádia e tal. Eu falei, cara, fala para ela ir no meu consultório, eu vou conversar com ela. Quando ela sentou na minha frente, não tomo água e não durmo, eu falei, ó, para. Começou tudo errado já, né, Nádia? Vamos se apresentar de novo, né? Vamos se apresentar de novo. Oi, tudo bem? Prazer. Nádia, e hoje em dia, como é que tá a regulação do seu sono? Qual hora que você vai dormir? Você consegue ter uma boa qualidade de sono? O que eu fiz? Eu programei um reloginho para mim. Baixei o aplicativo, porque eu tô colocando a minha saúde como prioridade. Várias vezes o Dr. Thales comentou isso comigo. Não, você tem que cuidar primeiro de você. Para você, eu cuido dos meus pais. São os meus filhos, meus velhinhos. E ele me deu esse conselho. Você tem que cuidar primeiro de você, para você ter saúde, para poder cuidar de outras pessoas. E hoje, eu tô adaptando isso na minha vida. De me priorizar primeiro. Coloquei o reloginho, baixei o aplicativo, coloca ali o horário, tenho que dormir essa hora. Aí ele já me avisa, tá na hora de dormir. Aí eu vou com o meu manipulado, que o Dr. Thales me receitou, tomo. Quando dá, 7 horas, eu tô em casa. Sim. Não tô mais na rua, tô em casa. Justamente para ter essa rotina correta. Porque se não tiver uma rotina, não dá certo. Quando você começou a ter uma regulação melhor do seu sono, como é que foi você entrar na academia e você ver que você rendia? Eu estava até conversando com o Dr. Thales. Essa semana, eu comecei a acordar super bem. Muito bem. Comecei a tomar os manipulados, fazer tudo certinho, como o doutor me receitou, me pediu, me aconselhou. E eu tô tendo os resultados. E caramba, se acordar bem, não tem dinheiro que parque. E você dormir bem, tudo. Isso mostra na minha pele, na minha fisionomia. Muda totalmente. Eu lembrei, até no humor, né? Eu lembrei para te perguntar, porque assim, todo domingo eu nado no Rio Negro. E assim, geralmente dia de sábado é o dia que, poxa, é da família, então vou dormir mais tarde. Geralmente eu durmo 9, 9h30. Então assim, dia de sábado é aquela hora que vou dormir mais tarde, fico com os meninos, aí você bebe um pouquinho de álcool, alguma coisa assim. E aí eu lembro que teve uma vez que eu fui nadar, cheguei lá no Rio Negro, lá na Ponta Negra, e, cara, entrei na água, a gente entra um grupo 10, 15 pessoas, eu saí nadando sozinho, rápido, fui, voltei. E aí um amigo, que sempre, o apelido dele é Gavião, sempre nada comigo, falou assim, doutor, o que aconteceu hoje com o senhor? Porque o senhor, cara, você entrou aí, nadou rápido, porque a gente sempre vai nadando um do lado do outro, foi, voltou, tá no gás. Aí eu falei assim, cara, eu vou te contar a história. Eu sempre durmo tarde e acordo cedo por causa do sábado. Ontem eu tive um aniversário na hora do almoço com os meninos, eu fui dormir, era 7 horas da noite. Então assim, qual foi o grande diferencial? O sono. A minha filha até perguntou pra mim, mãe, tá tudo bem com a senhora? Aconteceu alguma coisa? A senhora levantou cedo hoje? Eu não tinha vida, eu ficava uma morta-viva, assim, tentando acordar. Eu tinha um tempo longo para acordar pela manhã, meu corpo não funcionava. Isso serve para todo mundo, né? A gente tentar entender o sono, e hoje nós somos animais diurnos na nossa essência.
Então a gente não nasceu para dormir 3, 4 horas da manhã. Existem secreções de alguns hormônios que são feitos na noite que tem como função preparar o teu corpo para porrada no outro dia. E realmente eu digo porrada, porque você acordar, você ir trabalhar, você enfrentar trânsito, você isso, cara, é um nível de estresse muito, muito forte. Então o teu corpo tem que estar preparado para aquilo. Agora tu imagina você acordar de manhã e fazer um exercício físico. O teu corpo está preparado para liberar esse nível de energia? Se ele está, você vai super bem, você responde muito bem. Mas se você dormiu mal, teve algum estresse, alguma coisa, o teu cérebro não relaxou, é natural, você vai gerar menos energia. Então, para um atleta de alta performance, ele não só vai perder músculo, como ele vai perder rendimento. E como o limiar deles é muito pequenininho, cara, não vai. Aí vem a alimentação, então ele perde. Um exemplo clássico que aconteceu disso, eu vou citar uma seleção que deixou de comer depois de um jogo de Copa. Ela não comeu porque teve um estresse durante o jogo. Ela voltou para o hotel, não deixaram de se alimentar. Eles voltaram para a sede deles, num outro estado. Chegaram 1h da manhã para fazer a primeira refeição. 2 dias depois, essa seleção tomou de 7-1. Por quê? Porque atletas de níveis mundiais, eles não toleram esse nível de injúria. A gente mais natural, mas assim, que não é tão atleta, a gente tolera um pouco mais, a gente tem uma maleabilidade melhor. Mas você vê atletas de alta performance, outro atleta que aconteceu isso, posso citar aqui o Júnior Cigano. Durante a preparação atlética dele, ele era o melhor atleta da categoria. Ele acabou, pelo excesso, falta de água, teve uma situação doméstica, ele acabou tendo uma rabdomiólise. Cara, ele entrou na luta, foram 15 segundos de luta. Ele não consegue levantar o braço. Mas, poxa, é pouquinho, ele não teve lesão. Teve. Pô, atleta de alta performance, essa vírgula muda muito. A linha fica tênue, né? Muito, por isso que eu falei. A linha fica tênue, né? Porque qualquer coisa ela desestabiliza para Sim. cima ou para baixo muito fácil, né? A gente tem margem para recuperar. Nós dois somos médicos, então, por exemplo, dorme um pouquinho, a gente tira uma noite de sono, a gente vai conseguir. Ah, mas e a parte atlética? Você pode reduzir teu nível de treino. Ah, hoje não tô... Quantas vezes a gente já chegou na academia? Poxa, hoje não tô muito bacana. Tô meio cansado. Aí tu faz aquele treino bem meia boca, você se sente bem. Pro teu corpo, ótimo. Pra nossa atividade profissional, zero estresse. Pra dela, custa. E quando você começou a se priorizar, porque a gente vê muito isso, né? Na realidade, saúde, família e trabalho, né? E o Joel J fala muito sobre isso, porque assim, se você não tiver saudável, você não tem como ajudar a sua família. Justo. E aí o trabalho, tudo aquilo cai. Quando você começou até assim, tanto no sono quanto na hidratação que a gente bateu, isso tem reflexo na sua família e principalmente assim na sua filha? Você vê que sua filha, se você se comparar com a idade dela, a vida dela é completamente diferente? Com certeza. Eu estava até brincando com um amigo meu, que eu falava assim, nossa, como eu sinto falta daquela Nádia de anos atrás, que levantava 200 quilos no agachamento livre. Nossa, mas eu era tão nova, agora já tô idosa. Aí ele fala, não fala isso, aquela Nádia pode voltar. É só você começar a se cuidar de novo, né? E quando eu dei início, foi quando eu comecei a me sentir mal e bem doente. Eu disse, não, isso não tá certo. Então, isso começou a refletir na minha saúde. Fui fazer meus exames, alguns exames de alteração, né, doutor? E eu me preocupei. Foi quando eu acordei. Eu disse, não. Aí o doutor me explicou por quê. Vem muito do estresse, da ansiedade muito e do quadro inflamatório que o meu corpo estava passando. Então, abre porta para várias doenças. E foi aí que eu acordei. Eu disse, não, minha saúde vale muito. E eu vou correr atrás. Isso serve para qualquer profissão. A gente olha os nossos colegas também, que tem aquele estilo de vida bacana. E eu me assusto, né, doutor? Eu me assusto quando eu estou conversando com alguma pessoa, assim, que ela começa a falar
da vida dela. Nossa, isso deu no meu exame, eu tô com a vesícula cheia, o meu rim deu não sei o quê. Não, mas ele tá ali. Não, o doutor fala, não, eu não posso comer isso, mas a pessoa tá ali, com um pastelzão cheio de óleo. Frito. Eu disse, gente, como que o ser humano não leva a saúde, a vida a sério? Mas é normal. Se eu já até falei contigo, não sei se eu já falei com vocês, posso falar para todo mundo que é interessante, que a gente tem poucos prazeres, cara. Sim. A gente tem muito pouco prazer na vida. Então, a comida é o maior de todos. Sono é um. As relações sexuais, as drogas, o álcool, são um tipo de prazeres, entretenimento. Então, a gente só tem esses. Então, qual que a gente consegue fazer a qualquer hora? Vamos comer. Então, se a pessoa não se sente bem, se o corpo não está bem com ele, a comida vai entrar como uma fonte inesgotável de prazer. A um preço. Um preço. É engraçado porque, assim, se vocês lembrarem, quando eu imagino que nós três viemos de uma situação de classe média para baixo, quando você começa a ganhar bem, a primeira coisa que você faz? Comer. Comer bem. Você sai do X-salada lá para você comer McDonald's. Né? Você vai para um restaurantezinho melhor, você começa, isso é um dos prazeres, e aí é uma roda, né? Uma das coisas que eu até ia te perguntar, assim, quando a gente começa essa vida mais fitness, como é que ficou os seus amigos lá de trás? Porque você já não sai mais de noite, você já não bebe mais, você já não tá naquela farra. Como é que ficou essas amizades que você tinha antes e depois da Nádia, quando começou no modelo wellness? As verdadeiras ficam, né? Sim. As verdadeiras ficam, que não é fácil. Senti uma pontada agora, olha. Olha, pra você que era falsa, que não estava ali Tá realmente. vendo? Olha, agora você já entendeu, né? Agora não entendeu porque é mais aquele oi sumida, né? Foi sumida, né? Não vai ter mais. Muda totalmente, né? Muda. Há alguns anos atrás, eu andava com a minha marmita, vamos para o restaurante, eu ia para o restaurante com o boy, levava a minha marmita, presta atenção. Eu não tinha vergonha. Olha o médico com dor no coração agora. Eu era psicopata da dieta. Sim. Mas... E não dormia. E não dormia. Mas você achava, o que você acha pior? Quem leva a marmita ou quem leva a balança? Porque eu tenho um amigo que outra vez estava andando com a balança. Ah, não. Eu acho que quem leva a balança tem que levar a tua comida prontinha já ali. Eu tive um amigo que a gente a briga Eu já foi mandei essa. esquentar no micro-ondas. Esquenta pra mim, por favor. Não, mas, cara, voltando. Numa situação específica de competição, Sim, infelizmente, Isso acontece. diferente. Então, quando ela falou, eu super entendo, porque Não, assim, lógico, muitas a gente das brinca. vezes quando eu fiz esse ano o meio Ironman lá em Florianópolis, você chega naqueles últimos 2 meses que você assim, cara, você tá focadaço. Então é tempo de sono, tempo de treino, Você não alimentação. se importa onde você vai comer. Não. Você abre Não, aquele cheiro. Então, imagina que no meu condomínio eu tenho um amigo de infância, o Rodrigo, que a gente, desde, sei lá, 8 anos de idade, a gente morava em Recife junto, veio morar aqui também, os pais militares. E o meu grande amigo Eduardo também, que é ortopedista, ele também mora no meu condomínio. E tem churrascão e tudo, e sou eu aquele cara que leva um pacote de água com gás. E o pessoal vai beber vinho, vai beber cerveja, e eu não me importo. No começo, eles ficavam muito mais doídos. Falaram, pô, você não vai beber? Eu falei, não, cara, eu tenho um endpoint que eu tenho que respeitar. Quando passar desse endpoint, aí a gente Sim. toma um vinho, a gente toma uma cerveja, a gente vai estar Propósito. tá tudo de boa. É propósito. E tem que ter limite, né? Pra Não, tudo tem é que tudo, ter. é tudo propósito e equalizar. Então, por exemplo, eu tenho um grande amigo, ele foi disputar o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu agora em setembro. A gente fez uma preparação de 6 meses para ele. Ele precisava estar no campeonato dele com peso específico, uma porcentagem de gordura específica. E, cara, tu vai ter que segurar a tua onda, tu vai ter que comer isso aqui, tu vai ter que... Então, várias vezes a gente se encontrava e ele tava lá com a coisinha dele. Sim, Justíssimo. sim. Ele tinha um propósito. E esse é o legal de você fazer alguma coisa. Por exemplo, ela teve um propósito de vida quando ela começou. Ela teve uma desilusão amorosa, falou, cara, vou focar em mim. Até um pé na bunda leva... Ah, mas
Rapaz, não Leva a gente tem, pra não tem frente, força motriz melhor E do que esse, olha. Não, mas a maioria das mulheres começam assim. Da mulherada assim. Não tem força motriz O melhor. homem já começa pela saúde, né? É. Não. Não, Não? doutor? É uma esculhambação. Homem é? Não, eu vi uma vez o cara falando isso, alguém perguntando sobre como é que tem mais força para quem queria fazer uma maratona. Como é que tirava mais energia? O cara falou assim, rapaz, leva um chifre. Vai te dar ódio, rancor. Dieta do pão que o diabo amassou, emagrece, que é uma beleza, cara. No seu dia a dia, carboidrato, sim, não? Me explica aí como é que é o seu Presta tato atenção com no que tu vai carboidrato. responder agora, hein? Mas do que tá na prescrição dele? Fala lá, vamos lá. O carboidrato tem que ter, né? Porque eu preciso. Mas não é qualquer carboidrato. Né, doutor? Não é. Não, mas o que você come de carboidrato, geralmente? Eu como macarrão, Aham, integral, sim. o arroz. Agora eu como o arroz integral porque o arroz branco não cai bem para mim, Entendi. né? Eu sinto. Frango, batata doce. Mas, essa pergunta é capciosa exatamente. malandra. Não, frango. Não, é exatamente porque é o seguinte, as pessoas não entendem que o seu paladar também é outro. E eu como feijão. Acaba amo. mudando. Seu paladar não muda? Muda. Você tem coisas que antigamente dava. Vamos dizer, você fala sobre arroz. Se eu disser para você que dentro do todo dia meu almoço não tem o arroz mais, não tem macarrão. Ah, mas é porque você não quer? Não faz mais falta. Exatamente. Quando- É igual o pão de manhã. Eu sempre comi o pão ou a tapioca. Aham. Hoje eu não como. De manhã é a minha aveia, minha fruta e a minha proteína. Uhum. E eu não sinto mais falta do pão e nem da tapioca. Isso, aí agora eu vou responder da parte médica mesmo. Cara, isso é uma invenção Uhum. que abominaram o carboidrato. E assim, hoje nós temos ali dentro das famílias de alimentos, dentro do carboidrato tem pelo menos umas 20 subdivisões do que pode ser o carboidrato. É um açúcar orgânico, é um açúcar isso, é tarará, parará, o complexo, semicomplexo, uma invenção. E acaba confundindo muito a cabeça, né, Isso. das pessoas. E as pessoas entendem que carboidrato é açúcar. Cara, não. Carboidrato é força motriz. Veja bem, a única fonte de fibras que nós temos é o carboidrato. Se você retira completamente essa família de alimentos, na sua essência mesmo, teu intestino vai mudar completamente. Ele vai aumentar a proliferação de fungo, vai criar outras bactérias e você vai começar fazendo uma seleção interna. E a gente tem que entender que o grande segredo da saúde está dentro do nosso intestino. Se você tem essa mudança, você vai pagar um preço. Então, a retirada ou a exclusão completa, como eu já vi, eu vou proporcionar doenças intestinais gravíssimas. Num atleta, qualquer que seja o seu esporte, você fazer dietas restritivas de carboidrato é uma desinteligência. A quantidade tem que ser montada e estudada. Imagina uma atleta de wellness que eu preciso que ela tenha uma massa muscular específica, eu tirar o que constrói. Ah, mas vamos comer proteína. Proteína não gera músculo, genera regeneração muscular. Quem me dá massa muscular é carboidrato. Eu tiro. Daqui a pouco ela desidrata. Deixa eu perguntar uma coisa pra ti, se você teve esse mesmo sofrimento. Quando você chegou nele, que ele pediu pra você comer carboidrato, como é que funcionou sua cabeça de dizer assim, não, eu tenho que comer carboidrato? Não, a gente acha que sabe tudo, né? Aham. Aí a gente vai no profissional. É doido. Por quê? Porque a gente faz tudo clandestinamente. Sim. A gente vai no Google, viu o fulano falar. Então a gente tenta copiar. Aham. E nem tudo aquilo funciona para você. Sim. O que funciona para outra pessoa pode não funcionar para você. Então é por isso a importância de um bom profissional, até em todas as áreas, né? Sim. Não, eu me deparei, logo que eu estava no treinamento para o ciclo do Ironman, 7 horas da noite eu estava dormindo no sofá, passando vergonha. As meninas assistindo televisão, pai. E aí foi na hora que eu fui para um nutricionista esportivo, a primeira coisa que o cara falou assim, cara, carboidrato.
Aí o ex-gordinho fala assim... Eu não tiro o carboidrato. Eu Não. não tiro. Mesmo eu não treinando pesado, Aham. que geralmente o meu treino é de pernas, que é o dia que eu faço mais ingestão de carboidrato. Uhum. Tipo, quando eu vou fazer... Tem um dia que eu treino o braço, que é bem levezinho, e faço meu aeróbio, eu ainda consumo um carboidrato. Aham. Mas quando chega um certo horário, eu corto. Uhum. Assim, aí tem as implicações dentro daquele, da sua Mas programação. os meus carboidratos são todos... Contadinhos. Outra minha coisa também, a balancinha, tudo modificação, certo. quando você falou, vamos dizer, hoje em dia, eu cortei o pão, foi a primeira coisa que eu cortei. O pão eu cortei. E aí eu comecei, batata doce, macaxeira, até o próprio cuscuz. Então, assim, essa modificação é o que as pessoas pensam assim, toda vez que fala carboidrato, a primeira coisa que vem na cabeça é pão e pizza, Pizza. não é isso? Não, e bolacha. Pão Bolacha, bolacha. bolacha, né? Pão. E as pessoas não entendem que, assim, e eu até brinco, porque tem pessoas que falam assim, poxa, mas eu não me adapto a comer cuscuz todo macaxeira. Eu falei assim, cara, sei lá, você tem 30, 40 anos que tu come pão todo dia e tu não enjoa? Por que tu enjoa do resto, né? É tão difícil. Cara, come arroz e feijão, então, ué. Não tem. Eu gosto de arroz e Eu amo feijão. feijão. Eu gosto de arroz e feijão. Então coma, pelo amor de Deus. Aham. Então, assim, são invenções, eu falo assim, são coisas que foram sendo criadas, tomadas como verdade absoluta Uhum. por todos. É até engraçado isso. Inclusive, até alguns médicos falam, não, você não pode fazer. Bicho, tá escrito onde isso, cara? Aí eu vou mudar. Então, chega a Nádia, ela se habitua a comer tal coisa. Não, você não pode comer nada disso, você tem que parar. Ela não vai seguir tratamento, cara. As mudanças, elas têm que ser graduais. Né? A pessoa, eu adoro comer um pão. Tudo bem, não coma mais. Por quê? Porque é carboidrato. Mas, poxa, é a única hora que eu sento com meu pai, com a minha mãe, para comer um pão. Come, pelo amor de Deus. Não precisa ser Então, desse jeito, tem, né? a comida, ela tem que ser bem estudada. Eu sei que teve um caso que é o único dia que o pai encontrava a filha era o dia que levava no McDonald's. Eu falei, porra, não posso tirar o McDonald's da menina. Eu falei, vamos fazer o seguinte, pai, que tal tu procurar um lanche diferente, aí um mais saudável, desse um lanche um pouco mais saudável? Dá. Não tira o lanche da menina, não. Pelo amor de Deus, porque a única... Eu falei, eu puxei, nunca falei, vem cá, agora é o único dia que tu encontra tua filha mesmo pra comer o McDonald's, pelo amor de Deus. Bora levar, pelo menos para um restaurante mais light. Né? Vamos... No caso, se você manter uma rotina durante a semana, você pode tirar qualquer dia Sim. para comer o que você tiver vontade. Que isso não vai afetar. Sextou, né? Sextou. Não tem muito disso. Outra coisa que eu ia te perguntar, Nádia, lactose e glúten, como é que tá isso na sua vida? Não funciona para mim. Você não Nenhum come? dos dois. Eu sou sem vergonha. Eu meto a cara, como, mas depois eu tô passando mal. Você tem intolerância, então, Tenho. à lactose? E é batata. Comi, senti. Agora eu tô fazendo o tratamento, né? Com meus manipulados, com tudo. E a minha barriga agora tá chapada, vive chapada. Não sinto mais desconforto. Mas antes não. Eu vivia mal. Já estava andando de blusão. Não podia colocar uma blusinha de barriga de fora. Um top. E treinar de top. Porque a minha barriga do nada tufava. Com o ar que eu respirava, ela tufava. Eu disse, gente, e doía. Qualquer coisa que eu comia, pronto, era o suficiente. E eu já acordava com a barriga inchada. Ô, Thales, quando a gente vai falar sobre glúten e lactose, que é uma briga, tem gente falando assim, cara, não tem nada a ver, tem gente que quer restringir 100%, tem gente que fala assim, depende do que você for. Qual é a tua visão, cara, sobre exatamente isso, sobre o uso do glúten e da lactose para uma pessoa que, sei lá, não tem problema nenhum, intolerância, mas o que advém ou se existe uma melhora se eu tirar da minha alimentação? Então, vamos lá. Tanto os dois alimentos, vou falar bem genérico sobre os dois. Existe um quadro de doença específica aos dois. Pacientes que têm doenças da intolerância à lactose ou doenças celíacas, que é a doença do glúten, realmente eles têm que ser retirados completamente da dieta, porque é um quadro de doença mesmo. São alimentos bem pesados, a digestão dele é um pouco mais lenta.
Mas se você não tem uma digestão, não tem um problema, a lactose, o leite, ele pode até ter ação anti-inflamatória. Mas aquele negócio, o quanto usar, aí é calibração. Por exemplo, eu, graças a Deus, não tenho problema do leite. Eu até posso tomar que não tem problema. Mas o glúten, para mim, eu entro em pânico. Assim, eu tenho febre, eu não me sinto bem. Mas é meu isso. Sim. Então eu não tenho doença celíaca, mas eu tenho doença, eu não consigo digerir o glúten. Aí é uma situação pessoal. Então, se você come um desses alimentos e se sente mal, veja bem, o intestino não fala, né? Ele não fala assim, olha, tudo bem, Thales? Poxa, Thales, hoje não, né? manda um WhatsApp, olha, para de comer que não estou bem. Então vamos muito pelos sintomas, mas que são alimentos de digestão mais lenta, que tem um processo metabólico de metabolização interna um pouco mais lento. Então pessoas que procuram estar um pouco mais assim, não ter aquela sensação de má digestão, aí eu recomendo que tire ou restrinja. Mas a retirada absoluta só para as pessoas que realmente são intolerantes ou não podem fazer uso deles. Vamos lá, mais uma vez. A gente não toma leite porque a gente... Cara, viagem é um alimento super natural, mas não adianta tomar 1 litro de leite. E não tem como a gente separar 100% desses dois. Eles estão presentes em vários outros alimentos, inclusive até o glúten você encontra até em shampoo. Exatamente. Então, eu vejo assim, teve uma época que eu comecei a fazer uma limpeza da seguinte forma: você começa a comer bem. Então, quando você fala, se eu como cuscuz entre comer um pão, eu não estou comendo aqui o glúten, né? Justo. E aí, depois de muito tempo, eu até te perguntar se você sente isso. Vamos dizer, se eu tiro um pão francês, eu sei que no outro dia eu tenho uma sensação ruim, cara. Sim. Barriga tufa, né? O homem não tem tanto problema assim não. Pra andar sem camisa. É como o doce, né? O doce faz isso contigo? Tirar o doce, eu tentei tirar o doce. Na verdade, eu tô conseguindo. Uhum. E no começo é muito difícil, porque vem o estresse, causa estresse. Uhum. Então, é só você ter paciência e ir tirando aos poucos. Que aí, depois o teu corpo entende nada que vamos dizer assim, eu vou falar uma palavra difícil. Principalmente o pão, ele é um alimento rico de um aminoácido chamado fósforo óleo de sacarídeo. É um sacarídeo, né? Um açúcar. Para fazer a digestão deles, libera muito gás. Então, num pão, por ser um alimento já fermentado por natureza, ele vai induzir mais fermentação intestinal. Então, é uma família de produtos que acabam tendo essa liberação. Então, para pessoas que têm essa sensação de hiperfermentação intestinal, comer o pão realmente, aí não é nem pelo glúten, é pelo próprio alimento, pelo sacarídeo mesmo. Já o doce. Posso comer o pão e o bolo de chocolate, não posso de jeito nenhum. Qualquer tipo de bolo. É isso aí. Eu sinto. O açúcar, em questão doce, a gente tem que entender que ele é um liberador de serotonina intestinal. Então a gente acaba ficando dependente desse açúcar porque o intestino não gera serotonina, que é um hormônio do prazer e satisfação. Então a gente quer comer o doce para ver se a gente consegue receber isso de maneira externa. Entendi. Então aí a gente acaba ficando dependente do doce por causa dessa sensação. De você procurar essa energia, essa satisfação que só vem da alimentação. Meninos, a gente está terminando já o nosso podcast. Tá vendo que é rápido? Eu falei para ela estava tão preocupada. Nervosa, né? Mas olha, eu vou falar para as pessoas que estão nos assistindo. Ela tá mais comedida porque o Thales, antes de começar, falou que era o primeiro podcast dela. Ela disse que não podia rir. Eu amei. Que a mão tinha que ficar aqui em cima da mesa. Não pode. Né? Era cara de paisagem. Mona Lisa, né? Mona Lisa. Não podia fazer movimentos bruscos, não pode. Não podia brincar com o amiguinho, não podia soltar piada, né? Não podia fazer pode. bullying, não podia fazer nada. Nádia, eu acho que assim, eu queria que você resumisse quando você vem para um modelo wellness e você entende que existe um médico, um especialista que vai te levar. Como é que você se vê ali daqui a 10, 20 anos? Como é que você vê a sua longevidade? Eu sigo nas redes sociais 2 americanas que eu admiro muito. Uma de 82 anos, a outra de 79. Elas são atletas, elas competem também. E eu sigo esse exemplo, que eu quero chegar nessa idade
não só com o físico, mas com a saúde, de você entrar numa academia com essa idade e poder ter vontade de treinar, ter força, ter ânimo, ter energia, né? E poder fazer outras coisas também, viajar, pular, brincar com os meus netos, namorar, né? Que é o principal. Uma coisa que ela me chamou a atenção. Quantos anos tem tua filha? Vai fazer 20 agora, em Como é o nome dezembro. dela? Maria Fernanda. Ela já tá falando, a terceira vez que ela potencializa o neto. Ela- Maria ela- Fernanda, olha lá, dica da mamãe. A mamãe Por já favor, tá pedindo. acelera esse Por processo. favor, se o negócio Ó, vai Caio. aí. Caio, É o Caio, namorado dela. Caio. Caio, faz o seguinte, bota, dá pra avó cuidar e depois vocês seguem a vida, mas vocês já anotaram a Já perceberam que não precisa gastar dinheiro com babá, já tá tranquilo. terceiro pedido do dia. Eu amo criança. Thalys, eu queria que você resumisse nos 4 pilares. Pô, será que é sacanagem falar isso? Não. Mas assim, vamos lá. A pessoa que pensa em longevidade, e eu acho que o que ela falou é o que as pessoas, quando entram nessa vida, começam mais saudável, começam a entender que esses 4 aqui são independentes. E hoje ainda existe muito preconceito. As pessoas pensam totalmente errado sobre academia, suplementação. Aham. Não é mesmo, doutor? É porque assim, suplemento é bomba, né? É Exatamente. anabolizante. Eles dizem, não vou usar suplemento. Cara, você tá usando Ainda bomba? existe muita ignorância pela né? falta de procurar informação. Mas, cara, assim, eu sei que o nosso tempo tá curto, mas infelizmente a gente vem, nós praticamente somos da mesma idade, a gente vem de uma geração onde fazer isso era meio coisa de, não sei nem se eu posso usar, mas coisa de vagabundo. Exatamente. Então eram pessoas que não Tinha tinham nada para essa fazer da imagem. vida. Então a gente acabou tirando esse propósito de, poxa, o que eu posso fazer para minha longevidade? Era só trabalho. Trabalho. E a gente viu que essa conta não fechou. Sim. A gente tem vários amigos que acabam morrendo no curto prazo de tempo com doenças associadas a esse estresse. A gente fugiu daquilo que você falou um tempinho atrás. Saúde, família e trabalho. Era trabalho em primeiro, saúde nem entrava na conta. Trabalho, família, se der um Não, tempo, era trabalho e de vez em quando a família. saúde não estava Não nessa estava conta, né? nisso daí. E o mundo mudou. Então, essa construção, esse preconceito, infelizmente, está associado mais à nossa geração do que essa geração agora. Essa geração agora já entendeu que tem... E a pandemia acelerou muito. Porque a gente viu que pessoas que se cuidam tinham Cresceu muito. uma noção de saúde, cuidavam um pouco, ou sobreviveram, ou passaram praticamente ilesos ao problema. Tiveram uns ou outros, infelizmente. Mas então eu falei, eu tenho que cuidar de mim para eu estar bem, até para o meu trabalho, até para minha família. Então mudou um pouco esse mindset. Até mesmo na academia eu observo muito. E hoje a gente vê mais adolescentes e senhores, idosos também treinando. Aumentou muito. Isso a gente fica muito vê que a feliz. nossa faixa Eu fico etária tem muito pouco. feliz. Mas você concorda comigo que o que a sua filha vê, você não via? Sim. Os nossos filhos. Exatamente. Então, assim, meus filhos são acostumados a acordar às 6 horas da manhã, o pai todo suado, minha filha, pai, vem aqui pra cá. Exatamente por quê? Porque a gente já está num meio onde alimenta bem, exercício físico. Ainda hoje de manhã, meu filho estava falando, ele foi pro colégio um balde de pipoca. Ele falou, pô, pai, a gente podia botar um pouquinho de ketchup aqui. Aí eu falei assim, mas pra que ketchup? Pra te dar afta e tudo. Ele falou, pô, pai, mas eu posso comer ketchup assim uma vez no ano, 2 vezes no ano? Eu falei assim, meu filho, qualquer coisa com gosto com ketchup tem gosto de ketchup. Então você bota num copinho, mas entenda que se não sou eu dentro de casa, restringir, dar uma boa alimentação, cara, não usa. Eu tenho ketchup lá em casa? Tem ketchup, porque até para às vezes algum prato que a gente quer fazer, poder usar. Mas vocês entendem que os nossos filhos vão vir numa geração onde eles viram você fazer exercício todo dia, comer bem comer bem, sono. Quando Sim. a tua filha te viu dormindo, que ficou preocupada achando que você tinha Tá algum tudo problema. É. Então, assim, É isso. vai ser diferente, não é isso? E assim, o importante é você não levar para dentro de casa. Por quê? Você vai para a rua, é o que eu falo para minha filha, não compra isso Aham. e deixa guardar dentro de casa para você comer todo dia. Deixa para você fazer isso quando você for para a rua, se divertir. Tem que Vai ter mais essa. fácil. Eu acho assim, não é necessário você fazer essas restrições
Mas deixa para fora de casa. Por exemplo, em casa não entra refrigerante. Exatamente. Porque eu não tomo, minha esposa não toma, meu filho não toma. Por que eu vou ter? Exatamente. Thales, resume para mim. Hidratação, alimentação, exercício e sono. As pessoas que estão nos assistindo, o que você pode deixar de forma geral para eles? Nós temos um corpo que tem respostas. Se você tem uma boa qualidade de sono, naturalmente o teu dia já vai melhorar muito. Então você vai estar mais disposto. Você vai conseguir controlar as compulsões alimentares ou deixar para eventos específicos aquele alimento que está fora da curva. Exercício físico é propósito. Eu vou me programar de fazer exercício físico todos os dias. Não importa se eu acordo triste, cansado, está chovendo, está nevando, eu vou. Por quê? Porque o corpo é uma máquina de resposta. Não tem como você fugir desses quatro pontos. Dieta, exercício físico, uma boa qualidade de sono e uma vida saudável mentalmente, cara. Então você assim, poxa, eu faço sexta-feira hoje, cara, sexta-feira até 5 horas da tarde, eu vou me dedicar ao meu trabalho depois. Procure coisas que lhe dão prazer, tua família, se você está namorando, tua esposa, o que for, mas desopile, é bom você ter esse equilíbrio geral, porque isso teu corpo responde. Pô, se eu estou bem, então eu vou devolver isso de forma melhor. Então não tem como fugir disso. Quantidade, essas coisas são programações. Então aí depende do que você quer para o teu momento, para a tua longevidade, mas não tem como fugir disso. Legal. Só para a gente terminar, inteligência emocional, eu lembrei que eu comecei a fazer uma das 1000 coisas que a minha esposa briga comigo, né? Foi yoga. Hoje, sexta-feira, 6 da tarde, é o horário onde eu vou fazer. E é engraçado porque, assim, eu falo para ela, você ainda não entendeu. Apaga tudo o que aconteceu na semana e você está começando o final de semana livre. E isso é importante, porque às vezes a gente esquece disso, né? Sim. A gente está fazendo 1000 coisas e até come bem, alimenta bem, faz exercício e tudo, mas a cabeça da gente está a 1000 toda hora, né? O meu é música. Hoje é o dia que eu entro no meu estúdio, pego ali meus instrumentos musicais e fico ali horas para zerar. Então hoje eu me dedico àquilo. O que você faz, Nádia, para desopilar quando você quer realmente sair um pouquinho desse dia a dia? Eu amo estar com a minha família. Eu amo família. Uhum. Minha casa é o lugar assim que eu mais amo estar. Uhum. Então, Ótimo. Tipo, eu quero chegar em casa, ligar a Netflix, ficar com pessoas que eu amo e pronto. Já descansei meu corpo, minha mente. É isso aí. E tá com a família. Meninos, muito obrigado pelo podcast. Poxa. Obrigado por ser o primeiro. Saiu super Sim. bem, Eu né? amei. Mas eu acho Que vem outros, né? Ela se mexeu muito. Acho que ela não ficou com a mãozinha padrão de quinta série. Ela não deu tudo Mas certo. eu sou séria. Deu muita risada. Riu demais, mostrou muitos dentes, né? Acho que não foi legal, não. Acho que tem que fazer de novo. Bora começar de novo. Meninos, muito obrigado por tudo. Fica aqui no próximo Jeff Podcast. Se inscreve, compartilha para os seus amigos que querem falar sobre vida saudável. De repente, até para aquelas pessoas que não querem saber, você mostra lá só para eles entenderem que existe uma vida fora da bebida alcoólica, da A gente falou esborra. de hidratação, mas eu fui a única que tomei água todinha. Olha aí. Tomei 2 copos lá atrás. Beijo no coração, pessoal. Até o próximo Jeff Tchau, tchau. Podcast.